Bom dia, o meu nome é Tula Celeste, eu sou bióloga, eu trabalho no Senabio como técnica de laboratório e atuo na área de imageamento por microPET SPECT-CT em pequenos animais, que será o tema abordado nesta aula. A aula de hoje ela está subdividida em alguns tópicos. Então, primeiramente, eu irei definir as tecnologias PET e SPECT-CT. Falarei bem brevemente sobre as bases físico-químicas dessas técnicas. Conceituarei pontos importantes para a compreensão do funcionamento dessas três tecnologias. Falarei, então, do imageamento propriamente dito, assim como abordarei algumas perspectivas futuras a respeito dessas técnicas e disponibilizo também a bibliografia que foi abordada. A PET é a tomografia por emissão de pósitrons, a SPECT é a tomografia por emissão de fóton único e a CT é a tomografia computadorizada. Estas três tecnologias de imageamento, elas permitem a obtenção de informações em três dimensões, tanto anatômicas quanto funcionais do espécime estudado. No Senabio, nós disponibilizamos de uma plataforma que a gente chama de trimodal. Por quê? Porque ela possui essas três tecnologias acopladas no mesmo equipamento. Essa área de pesquisa de imageamento pré-clínico ela tem evoluído substancialmente nas últimas décadas, consolidando-se como uma importante ferramenta para a complementação das técnicas tradicionais de estudos in vivo e ex vivo, preenchendo a lacuna existente entre os conceitos promissores observados in vitro e possibilitando a sua aplicação prática na esfera clínica. Então, aqui ao lado eu coloquei uma figura ilustrativa das características que nós podemos observar utilizando essas tecnologias. Então, aqui a primeira é uma imagem obtida através da tomografia computadorizada. Então, nós podemos observar que ela possui uma resolução bastante boa para observação da anatomia, da morfologia, uma informação estrutural do espécime estudado. Então, aqui nós temos também um tumor, que foi um tumor implantado neste animal, nesse rato. E aqui o crescimento desse tumor observado após 5 dias, dessa primeira observação, aqui 12 dias e aqui 17 dias. Nesta segunda imagem, nós temos uma fusão das imagens obtidas por CT com a imagem obtida pela tomografia por emissão de pósitrons. Então, nós observamos uma imagem funcional, de absorção desse material radioativo pelo tumor. E a gente vê que essas imagens elas são complementares. Então, isso é bastante possível de se observar nessa imagem aqui de baixo, em que, embora a área tumoral aparente, quando a gente faz a CT, seja esta, a gente consegue observar que através da tecnologia de PET, o tumor propriamente dito, ele corresponde a esta área aqui, menor. E esta outra área, em cinza, é uma parte necrosada, do tumor. Então, a gente observa que essas tecnologias, elas são complementares e cada uma nos indica, nos fornece um tipo de informação. Então, quais são as informações obtidas através das tecnologias PET, SPECT e CT? Então, o imageamento pré-clínico, ele permite a obtenção de informações tanto quantitativas quanto qualitativas inerentes aos diversos processos biológicos, e isso tudo de forma não invasiva. A tomografia computadorizada, ela explora a diferença de radiodensidade
dos tecidos frente à exposição de raio-x, ou seja, ela permite analisar as propriedades de atenuação inerentes a cada tipo de material. Então, a CT ela fornece imagens em 3 dimensões com elevado grau de resolução espacial e é uma técnica bastante adequada para a visualização dos detalhes anatômicos, né, principalmente a parte óssea dos espécimes. No entanto, para tecidos pouco densos, né, os chamados ditos tecidos moles, tais como vísceras e pulmões, o contraste é bastante baixo. E, dependendo do tipo, né, do nível de resolução requerida para o experimento, para o estudo, é indicado o uso de agentes de contraste para melhorar a resolução dessa imagem obtida. Apesar de ser uma excelente metodologia para a visualização estrutural do espécimen, a CT ela carece, então, de especificidade molecular, que são características presentes nas técnicas de imageamento molecular PET e SPECT. Por isso que no slide anterior eu disse, né, que são técnicas que se complementam, né, são técnicas de imageamento que fornecem informações distintas. Então, nessa figura, o pesquisador ele explora duas condições, né? No primeiro momento, aqui, ele realiza a tomografia com o animal com movimento respiratório. Então, aqui nós temos o plano, né, em ABC axial, oblíquo e coronal. Então, na primeira coluna, são imagens obtidas da região torácica de um rato com movimento respiratório. Na segunda coluna, foram imagens obtidas com o gating, né, do movimento respiratório. E na terceira coluna, imagens obtidas com o animal ex-vivo. E o que nós podemos observar é que quando ele utiliza o gating ou quando o animal está morto, ou seja, não tem movimento respiratório, ele consegue observar uma melhoria na resolução da imagem. Aqui, por exemplo, no diafragma do animal com o movimento respiratório, a imagem fica com uma resolução muito baixa, uma imagem muito borrada, que é bastante melhorada quando ele utiliza esse gating. Tá? Então, aqui também a gente consegue ver que a imagem, né, possui uma resolução maior quando a utilização do gating e, obviamente, com o animal sem a movimentação respiratória, a imagem ela é muito mais nítida. Além disso, ele também consegue observar uma melhoria da definição da parede do músculo cardíaco, né, quando ele utiliza o gating e também no experimento com animal ex-vivo. Já no imageamento molecular, que também é conhecido por imageamento funcional, ele possibilita a investigação das assinaturas moleculares das doenças através da caracterização in vivo e observação de processos biológicos em nível celular e molecular através da análise da distribuição espacial de moléculas biologicamente ativas no corpo do espécimen em estudo. Então, no imageamento molecular, são utilizados radionuclídeos, né, que são átomos instáveis que emitem radiação no processo de decaimento, né, de desintegração, como traçadores dos processos metabólicos. Então, nessa figura ilustrativa dessas tecnologias de imageamento molecular, o autor ele estuda a doença pulmonar obstrutiva grave, tá? E para isso ele gerou um modelo em animais, em ratos, tá? Em que ele injeta uma substância que induz, né, essa doença obstrutiva pulmonar crônica e ele analisa tanto no animal wild type, selvagem, quanto num animal que superexpressa a IL-13, a interleucina 13. Então, que ela atua nesse processo inflamatório. E
grânulozinhos que nós observamos na imagem, coloridos, eles são as metaloproteinases, que são ativadas durante esse processo inflamatório da doença pulmonar obstrutiva crônica. Tá? Então, nós podemos observar que no animal em que há superexpressão dessa interleucina, que é uma interleucina que é pró-inflamatória, né, a gente consegue ver uma alta especificidade, né, da ligação dessa substância, né, desse radiofármaco, às áreas que estão com maior quantidade dessas metaloproteinases, tá, em comparação com o animal selvagem. Tá? Então, aqui nós temos imagens, né, de tórax desses animais em 2 tipos de corte. Então, mostrando que é uma tecnologia, essa aqui foi através da SPECT, que possui uma especificidade bastante alta, né, para demonstrar essa característica metabólica. Então, o princípio da formação da imagem, ele se baseia na detecção da radiação gama, que é proveniente, né, desses radiotraçadores. E o que são radiotraçadores, né, radiofármacos? São substâncias que conjugam um radioisótopo, que é um isótopo radioativo, né, a uma molécula endereçadora, um fármaco. Né, e a imagem obtida através da detecção, né, através da detecção da radiação gama proveniente desse processo de desintegração dos radionuclídeos. Tá? E o endereçamento dessas moléculas, então, elas nos permite acessar os mais diversos tipos de processos biológicos, tais como glicólise, síntese de DNA, metabolismo lipídico, apoptose, angiogênese, hipóxia, perfusão, ventilação pulmonar, inflamação e diversas outras informações. Então, aqui nessa imagem ilustrativa, eu já coloquei uma imagem por PET e CT. O autor, ele estuda a biodistribuição de 2 radiofármacos diferentes, né, acoplados, né, conjugados ao flúor 18. Então, a gente consegue observar que aqui, após 2 horas da administração desse radiofármaco, a gente tem essa biodistribuição, e do radiofármaco, que ele chamou de poliamida 3, nós temos uma biodistribuição diferenciada. Então, assim, mais uma vez, mostrando que essa especificidade molecular dessas tecnologias, por isso elas são chamadas de imageamento molecular. Então, agora saindo um pouco, né, da questão de imageamento, eu vou começar a falar bem brevemente sobre as bases físico-químicas dessas tecnologias, para a gente ter um embasamento, para ter uma melhor compreensão do funcionamento dessas tecnologias, né, no processo de formação da imagem. Então, vamos primeiramente definir radiação e radioatividade. A radiação, ela é uma energia que se propaga através do espaço e ela pode ser através de ondas eletromagnéticas ou pode ser uma radiação particulada. E a radioatividade, ela é a liberação do excesso de energia de um núcleo, né, de um átomo, para atingir a estabilidade. Então, aqui eu coloquei essa figura que ilustra algumas características inerentes aos diversos tipos de radiação. Então, elas podem ser subdivididas em radiação não ionizante e radiação ionizante. Então, as radiações, o que quer dizer isso, né? Radiação ionizante? São radiações, espectros, né, da radiação que são capazes de arrancar elétrons de átomos ou moléculas. Então, essas radiações, elas têm um comprimento de onda menor, no entanto, uma frequência maior. E quais são essas radiações? Então, nós temos os raios gama e os raios X.
As radiações não ionizantes são as ondas de rádio, micro-ondas, infravermelho, visível, e a radiação ultravioleta ela está aqui nesse limiar. Para termos biológicos, a radiação ultravioleta até 230, 220 nanômetros, ela é considerada não ionizante. Por quê? Porque ela não é capaz de ionizar os átomos que têm significado biológico, né? O nitrogênio, o oxigênio, carbono e hidrogênio, tá? Então, em relação à radiação particulada, nós temos a partícula alfa e a partícula beta. A partícula alfa, ela é essencialmente um núcleo do átomo de hélio. Ela possui 2 prótons e 2 nêutrons, ou seja, ela possui carga. Então, ela tem um alto poder de ionização, porém um baixo poder de penetração, tá? Já a partícula beta, ela tem um poder de ionização intermediário, porém ela tem uma penetração um pouco maior quando comparada à partícula alfa. Então, uma folha de papel é capaz de barrar, né, a partícula alfa, enquanto que a beta, né, precisa de lâminas de alumínio. Já a radiação gama, que é eletromagnética, não é particulada, ela tem um poder de penetração bem maior. Então, aqui só para relembrar, né, para vocês, o modelo atômico, obviamente que isso aqui é uma ilustração, a gente sabe que o átomo essencialmente não é assim, mas só para relembrar que, então, assim, no núcleo do átomo nós temos os prótons e os nêutrons. Então, nesse elemento X aqui, arbitrário, aqui em cima, em A, nós temos a massa atômica desse elemento, né, que é o número atômico, Z, mais o número de nêutrons. Então, Z é o número atômico, ou também o número de prótons, e N é o número de nêutrons. Então, quais são as propriedades desses átomos? Os átomos, eles podem ser isóbaros. Então, aqui eu coloquei o exemplo do alumínio e do magnésio. O que nós podemos observar? Que eles são elementos com números atômicos diferentes, obviamente, eles são elementos diferentes, porém, eles possuem o mesmo número de massa. Aqui embaixo, então, estão exemplos de átomos isótonos. Então, nós temos o berílio e o boro. Então, eles são elementos diferentes, ou seja, eles têm número atômico diferente, porém, eles têm o mesmo número de nêutrons, embora o número de massa, né, seja diferente, porque o número atômico é diferente. E o que mais importa para a gente nessa apresentação, nessa aula, são os isótopos, né? A definição, né? Vamos relembrar aqui o que é um isótopo. Então, isótopos são átomos de um elemento químico cujos núcleos têm o mesmo número atômico, ou seja, eles têm o mesmo número de prótons, porém, diferente número de nêutrons. Então, aqui eu coloquei como exemplo, que é um exemplo clássico, o átomo de hidrogênio. O mais abundante na natureza é o hidrogênio, que possui um próton e um elétron. No entanto, nós também podemos observar a existência do seu isótopo, que se chama deutério, ou nitrogênio pesado, que é um átomo que possui um próton, um elétron e um nêutron. Esse deutério, ele não é radioativo, ele não é um isótopo radioativo, um radioisótopo. Porém, por ele possuir esse nêutron, ele é bastante utilizado em experimentos de espectrometria de massas. Já o seu isótopo trício, ele é um emissor beta, ele possui em seu núcleo, então, 2 nêutrons e um próton. Então, o que é um radionuclídeo? É um nuclídeo instável que sofre decaimento radioativo para atingir a estabilidade. Então, os núcleos dos átomos eles podem ser estáveis ou podem
possuir excesso de energia. Nós chamamos esses núcleos, esses átomos, de átomos radioativos ou radionuclídeos. Esse excesso de energia, ele precisa ser liberado para esse átomo atingir a estabilidade. E ele faz isso ou através da emissão em forma de matéria, né, de partículas, com a radiação ou partícula alfa ou beta, ou sob forma de emissão de ondas eletromagnéticas através da radiação gama. Existem famílias radioativas naturais, que é o conjunto de elementos com núcleos instáveis que segue uma sequência ordenada de desintegrações espontâneas até que se origine um núcleo estável, que é o núcleo do átomo de chumbo. Então, por exemplo, nós temos a série radioativa do urânio, do actínio, do tório. Então, todos eles vão emitindo radiação, né, sobre tanto forma particulada quanto forma eletromagnética, até atingir a estabilidade. No caso aqui do urânio é o chumbo 206, do actínio o chumbo 207 e a série do tório culmina com o chumbo 208. Então, o que é esse decaimento alfa, né? Essa partícula alfa? Como eu disse anteriormente, a partícula alfa nada mais é do que um núcleo do átomo de hélio. Ela é composta por 2 prótons e 2 nêutrons, ou seja, ela possui carga. Esse decaimento do tipo alfa ele é bastante comum para elementos de alto número atômico, como, por exemplo, o rádio 226, que está aqui. Então, o elemento ele busca por estabilidade, tá? É uma partícula monoenergética, possui alcance curto, como eu disse anteriormente, entre 0,03 milímetros no tecido corporal. No entanto, por ser uma partícula carregada, ela tem um alto poder de ionização, né, com energia na faixa de 3 a 9 megaelectronvolts. Então, aqui eu coloquei só um exemplo, né, do urânio, né, sofrendo as desintegrações, então tório, enfim, bismuto, polônio, até chegar no chumbo 206. E o decaimento beta negativo, que é o négatron. Então, o négatron ele nada mais é do que a conversão de um nêutron em um próton e a produção de um antineutrino. Então, é uma radiação particulada que interage com a matéria e ocorre em núcleos ricos em nêutrons, né? Por exemplo, o iodo 131. Tá? Ela possui um alcance curto de aproximadamente 0,1 a 10 milímetros no tecido corporal e também possui um alto poder de ionização, uma partícula, né, carregada, de 0,1 a 3 megaelectronvolts. Já o decaimento beta positivo, o pósitron, é o contrário, é a conversão de um próton em um nêutron, com a produção de um neutrino. Também é uma radiação particulada que interage com a matéria e ocorre em núcleos deficientes em nêutrons ou ricos em prótons. Então, aqui nós temos um esquema ilustrando essa conversão, né, e geração da radiação do beta positivo e do beta negativo, né, do pósitron e do négatron. Então, aqui, no decaimento beta negativo, um nêutron é convertido num próton, liberando um elétron e um antineutrino. Então, nós temos 8 nêutrons, né, convertidos num próton, gerando a beta menos e um antineutrino. No beta positivo, no decaimento beta positivo, nós temos a conversão de um próton num nêutron, liberando um pósitron, que é o elétron positivo, né, o antielétron, e um neutrino. Então, nós temos um próton sendo convertido num nêutron, liberando um pósitron e um neutrino.
nós temos ainda um outro processo chamado transição isomérica. É um processo bastante importante porque esse átomo, né, esse radionuclídeo, o TecNS 99M, ele é bastante utilizado na tecnologia SPECT. Então, nenhum radionuclídeo sofre decaimento radioativo por emissão gama apenas, né? E esse é um estado meta-estável, que é um conceito arbitrário, ocorre quando muitos raios gama são emitidos quase que imediatamente, na ordem de 10 a menos 12 segundos, após o processo primário de decaimento, tá? E, como eu disse anteriormente, na prática de medicina nuclear, o mais importante é o estado metaestável do TecNS 99M. Então, aqui a gente tem o molibdênio 99, ele sofre esse decaimento, né, liberando uma beta negativa, gerando esse tecnécio metaestável, né, o TecNS 99M, que produz praticamente uma gama única, né, gerando o tecnécio. E por fim, esse tecnécio também libera uma beta negativa, rutênio 99, que é o átomo estável. Então agora eu vou conceituar alguns pontos importantes para a compreensão, né, desse imagiamento em medicina nuclear. Então o primeiro ponto abordado é a atividade. Ela é definida como o número de transformações nucleares por segundo. E esse processo de emissão de radiação, como eu disse anteriormente, ele é chamado de desintegração ou decaimento radioativo. A unidade que nós utilizamos para definir a atividade de uma amostra é o Becquerel. Tá? Ela veio a substituir o Curie, que é uma unidade utilizada antigamente em homenagem a Marie Curie. Tá? Então, a relação entre Becquerel e Curie 1 Curie é 37 vezes 10 elevado a 9 Becquerel. Tá? E 1 Becquerel é igual a 1 decaimento por segundo. Então, outro conceito importante, né, em medicina nuclear é a meia-vida do radionuclídeo. A meia-vida é definida como o tempo necessário para que metade dos átomos de uma fonte sofra decaimento radioativo. Então, os diferentes átomos possuem, né, meia-vida distintas. Então, aqui, por exemplo, o urânio, para que metade de uma amostra, né, de uma fonte de urânio sofra desintegração, é necessário de 7 a 10 elevado a 8 anos. Já o flúor 18, que é utilizado na tecnologia PET, a meia-vida é de 2 horas. O TecNS 99M, que é utilizado na SPECT, possui uma meia-vida de 6 horas. Enfim, então cada átomo possui uma meia-vida particular. E, por fim, eu vou conceituar imagem tomográfica. Então, a tomografia ela é um processo matemático, né, que ela se utiliza de algoritmos que permite realizar essa reconstrução tridimensional a partir de várias projeções bidimensionais. Essa reconstrução tomográfica, então, ela permite a obtenção de fatias do modelo em estudo, propiciando uma análise detalhada do interior do objeto analisado. E ela é muito utilizada, então, para obtenção tanto de informações estruturais, né, informações morfológicas, anatômicas, ou funcionais, fisiológicas e metabólicas do espécime estudado. Então, como eu disse anteriormente, a imagem tomográfica ela pode nos fornecer uma informação estrutural, que é a partir da tomografia computadorizada. Então, ela fornece informações anatômicas do espécime, evidenciando principalmente os ossos, tecidos, bordas e limites entre os diferentes órgãos. Já as tecnologias de imageamento molecular, PET e SPECT, elas nos fornecem informações funcionais, né, que permitem avaliar
a fisiologia de órgãos e tecidos, bem como é possível analisar a interação entre os diversos compostos injetados e os alvos de interesse. Então, aqui um exemplo de uma imagem tomográfica. Aqui é uma tomografia computadorizada de um fêmur e uma tíbia de um rato com osteoartrite. Então, aqui nós temos a imagem mostrando esse gap aqui nas juntas, né, entre as juntas desses dois ossos. E aqui é uma imagem após uma intervenção cirúrgica, mostrando que esse espaço existente entre a tíbia, e o fêmur é diminuído. Então, a gente consegue ter uma informação morfológica bastante específica. E aqui é uma reconstrução, né, dessa imagem, uma reconstrução tridimensional da imagem obtida pela CT. Então, a tomografia computadorizada, ela é uma técnica de imageamento que ela utiliza raio-x para extrair a informação do objeto em estudo. E a aquisição da imagem ela é obtida através de detectores que estão posicionados, né, atrás do objeto. Então, nós temos o tubo de raio-x, o espécime estudado e os detectores. Então, a gente observa que a fonte de radiação é externa ao que está sendo observado. A aquisição da imagem ela é bastante rápida e possui uma alta resolução estrutural, né, que é superior ao que a gente observa, né, na PET e na SPECT. Então, alguns parâmetros que podem ser monitorados e setados, né, na tomografia computadorizada. Então, a gente pode fazer alterações no número de projeções de imagens adquiridas, né, que a gente chama de scan. Então, a relação ruído-resolução é bastante melhorada, né, e é proporcional à quantidade de projeções, ou seja, quanto mais projeções, melhor, né, a resolução dessa imagem. O número de frames também, então, que é, na verdade, o tempo de exposição, né, dessas projeções. Então, quanto maior o tempo de exposição a essa radiação, melhor o contraste. Mas lembrando que é uma radiação ionizante, então a gente tem sempre que colocar na balança, né, se é realmente necessário você aumentar esse tempo de exposição. Se o que você quer observar não pode ser observado com um tempo de exposição melhor, para que o animal seja exposto menos, né, a essa radiação ionizante e sofra, né, os danos biológicos inerentes a esse tipo de radiação. E nós também podemos trabalhar a magnificação, que na verdade é a ampliação, a aproximação da região de interesse, né, do que está sendo analisado. Então, ela melhora a resolução, mas também ela limita o campo de visão, né, que é o field of view, que é o FOV. Então, você consegue melhorar, né, ampliar a área de análise, mas você limita esse campo de visão. Então, você não consegue enxergar algumas áreas adjacentes ao que está sendo estudado. Então, na tomografia computadorizada, a produção de imagens ela é formada por pixels, né, por múltiplos pontos em diferentes tonalidades de cinza, que nós chamamos isso de escala de Hounsfield. Ou seja, a radiação X ela interage diferentemente de acordo com a radiodensidade do material que está sendo analisado. E o que isso quer dizer? Então, que ela nos informa a densidade desse material. Por exemplo, tecidos ósseos que são muito densos, eles ficam numa coloração na escala de Hounsfield branca, correspondendo a 1000 nessa escala. Então, são tecidos hiper
densos. Já um tecido pulmonar, que é composto basicamente por ar, é um tecido hipodenso, ou seja, a radiação X pouco interage com esse tecido. Então, ela chega quase que completamente no anteparo, no detector do outro lado. E tecidos que possuem uma radiodensidade intermediária, como os tecidos moles, né, as vísceras, fígado, eles possuem um zero, né, na escala de Hounsfield e uma coloração acinzentada na imagem tomográfica. Então, aqui só para exemplificar, eu coloquei uma imagem ilustrativa, que não é de pequenos animais, é uma imagem da região abdominal, né, de um ser humano. Então, aqui nós conseguimos observar as costelas em branco, os ossos, né, da bacia, em preto, né, os pulmões, ou seja, basicamente a radiação passou direto por essa região, pouco interagiu. Aqui em tonalidade de cinza, nós temos o fígado. Então, nós conseguimos ter uma imagem com uma estrutura bastante, uma resolução estrutural bastante grande. Então, aqui nós conseguimos definir vários órgãos, né? Pâncreas, os rins, fígado, enfim, com uma resolução bastante alta. E como eu disse, a gente consegue então observar essa diferença na coloração, que corresponde à diferença na escala de Hounsfield, que corresponde à radiodensidade do material que está sendo estudado. Então, aqui nós temos uma foto mostrando o interior do nosso equipamento de tomografia computadorizada, lá do Senabio. Então, aqui nós conseguimos observar a maca, tá? Que é onde nós posicionamos o animal, ou pronado ou supinado, dependendo do que a gente quer analisar. Aqui nós temos um objeto que se posiciona na narina desses animais, no focinho deles, onde ele recebe o anestésico inalatório, né, o isoflurano, para ele permanecer parado durante o exame. E aqui então nós temos o tubo de raio-x e na outra extremidade o detector. Então, aqui nós temos esse gantry, que nós chamamos, e ele vai girando, né, fazendo frames, né, e projeções ao redor desse animal que está sendo analisado aqui nessa maca. Já na tomografia por emissão de pósitron, na PET, a fonte de radiação é interna ao corpo do animal, porque nós administramos ou de maneira intravenosa, principalmente na veia caudal, ou instilação, o radiofármaco, né, que será o traçador, que vai emitir essa radiação beta positiva, né, o pósitron, que vai interagir com elétrons provenientes do corpo do animal que está sendo estudado. Esse pósitron ele vai se aniquilar com este elétron, gerando um par de fótons gama que são diametralmente opostos e cada um com uma energia de 511 keV, que é a energia da massa do elétron. E essa energia, essa radiação gama, esses fótons, que são detectados pela gama câmara. Nosso equipamento ele só detecta energias na região de gama, tá? Então ele não detecta pósitron, embora a PET seja uma tecnologia que seja emissora de pósitron. Então o nosso equipamento ele só é capaz de receber e analisar energias na região gama. É uma gama câmara. Então, na tecnologia PET, nós utilizamos radionuclídeos que emitem pósitrons, né? Esses pósitrons, eles se aniquilam com elétrons do corpo do espécime estudado, gerando 2 fótons de radiação gama diametralmente opostos, ou seja, 180 graus,
com energias de 511 keV, que é correspondente à massa do elétron. Então, o elétron, o antielétron, né? Então, são duas gamas, né, de 511 keV. E esses 2 fótons, então, eles são detectados por esses cristais, né, que ficam nesse anel. São cristais BGO, germanato de bismuto, que são os cristais cintiladores. E esse equipamento, ele só reconhece e só grava os sinais quando ele entende que esses 2 fótons foram provenientes de um processo de aniquilação. Ou seja, existe uma colimação eletrônica que nós chamamos. Então, se esse processo ocorreu num espaço de tempo de até 10 nanosegundos, o equipamento deixa essa leitura como válida e grava essa informação como proveniente de um processo de aniquilação. Então, o equipamento ele consegue saber exatamente da onde, né, de qual região do corpo do animal esses fótons, né, foram provenientes. Então, aqui é o interior, né, de um circuito, né, do scanner de PET, desculpa. Então, aqui o de humanos, e aqui é o que a gente tem lá no laboratório no Senabio. Então, aqui nós temos os detectores, e aqui posicionados, né, aqui no interior, na verdade, os cristais BGO. Então, quais são os radionuclídeos, né, e radiofármacos mais utilizados? O radiofármaco mais utilizado é o FDG, que é a fluordesoxiglicose, que é uma molécula análoga à glicose. Então, ela é consumida por células que estão ativas e a sua presença indica, né, a sua captação indica função metabólica tecidual. E ela tem alta aplicabilidade, principalmente em oncologia, né, em tumores glicolíticos. O flúor 18, ele possui uma meia-vida de aproximadamente 2 horas. Já o carbono 11, ele marca o PIB, que é muito utilizado para diagnóstico da doença de Alzheimer. E ele possui uma meia-vida de aproximadamente 20 minutos. O nitrogênio 13, né, por ser um gás, ele é bastante utilizado em estudos de ventilação, de função ventilatória, né, também em imagens de cérebro e coração, e possui uma meia-vida de aproximadamente 10 minutos. O oxigênio 15, ele indica o consumo de oxigênio, então ele é bastante utilizado para observação de fluxo sanguíneo e perfusão pulmonar, só que ele tem uma meia-vida muito curta, de aproximadamente 2 minutos. Então aqui eu coloquei uma imagem utilizando o FDG, que é a fluordeoxiglicose, né, que é a glicose que tem uma substituição por um átomo de flúor 18. Então aqui nós temos um plano axial, coronal e sagital de um animal, de um rato, e aqui a marcação do coração, tá? Então nós conseguimos observar então uma localização dessa substância, desse radiofármaco, né, no coração desses animais. Essa imagem não é uma imagem de pequenos animais, é uma imagem feita em humanos, num homem de 19 anos com linfoma de Hodgkin. Então, aqui nós temos uma imagem de tomografia computadorizada e aqui uma imagem fusionada com PET, né? Então, esse homem, ele recebeu de forma intravenosa a FDG. Então, nós conseguimos observar aqui uma alta especificidade de marcação, né, nessa região dos tumores, né, do linfoma. E aqui uma imagem após a quimioterapia. Então, nós observamos que há
uma melhora, né, desse quadro do linfoma de Hodgkin, que a gente não observa mais essa marcação igual a gente observou no início do tratamento. A FDG também pode ser utilizada para estudos cerebrais, né, de tumores. Então, aqui, por exemplo, uma CT. Então, a gente observa uma leve alteração aqui no tecido cerebral, mas quando nós fazemos a imagem de PET scan utilizando a FDG, nós conseguimos observar aqui um tumor nessa região, enquanto nós fazemos a fusão, né, a sobreposição dessas imagens, nós podemos observar que esse tumor ele está próximo, né, ele está localizado no lado direito, próximo a essa fissura interhemisférica. Então, a gente consegue observar que elas são tecnologias, né, como eu disse no início da apresentação, complementares. Uma dá a informação estrutural e a outra a informação metabólica. E a união das duas, né, nos fornece essa imagem, né, com uma informação bastante precisa da localização, né, do tumor, do tamanho, e também nós podemos saber sobre o consumo, né, de FDG desse tumor, da atividade desse tumor, né. Nós podemos fazer a medição, né, da atividade nesta região. Então, aqui uma outra imagem também em humanos. Aqui nós temos uma CT, então mostrando essa alteração tecidual na mama, tá? E quando é realizada o PET scan, nós conseguimos ter uma ideia mais precisa da localização, né, desse tumor. Então, a mesma coisa nessa outra imagem. Então, aqui nós percebemos uma alteração tecidual e quando fazemos a imagem com o PET, né, utilizando a FDG, nós podemos observar uma maior especificidade, né, da marcação. A PET também pode ser utilizada para se obter informações sobre doenças do sistema nervoso central. Então, aqui nós temos um cérebro saudável, né, marcado com FDG. Aqui um cérebro com perda já parcial de memória e uma desordem na fala. Então, já tem uma perda, né, intermediária, né, uma perda cognitiva intermediária. E aqui nós temos uma imagem de um cérebro de um paciente com Alzheimer, com a doença de Alzheimer, que já possui perda de memória e da fala. Então, a gente percebe que a absorção, né, dessa molécula, da FDG, é bastante diferente, né, de um cérebro de uma pessoa que possui a doença de Alzheimer, de um cérebro de uma pessoa saudável. E aqui eu coloquei uma imagem com o galho 68. Então aqui o autor ele faz uma cinética mostrando, né, que essa molécula ela tem uma alta especificidade, né, para esse tumor que ele está estudando. Então, aqui uma imagem obtida 30 segundos após a injeção, e ele vai acompanhando, né, esse animal ao longo do tempo, até 1h30 após injeção. Então, nós podemos observar que essa molécula, né, marcada com galho 68, ela é bastante específica para esse tipo de tumor que o pesquisador está estudando. Então, agora vamos falar um pouco sobre a SPECT, a tomografia por emissão de fóton único. Então, ela é uma técnica de imageamento que se baseia na detecção de fótons únicos, fótons gama, né, de 140 keV. Ela não registra fótons coincidentes, tá? Como a gente faz na
tecnologia PET, então ela possui uma resolução um pouco menor. E, no geral, os radiotraçadores utilizados no SPECT possuem uma meia-vida maior, favorecendo estudos com processos biológicos mais longos. Então, a aquisição ela ocorre através da coleta de informações em diversos ângulos dos detectores. Então, diferentemente do que ocorre para PET, os detectores não estão em forma de anel 360 graus ao redor do espécime. São de dois no Sonabio, o nosso equipamento possui 2 detectores, né, que giram naquele gantry, né, em ângulos entre 3 e 6 graus. E a gente, na SPECT, ele não possui aquela colimação eletrônica. Então, para isso, nós utilizamos colimadores para remover, né, a detecção de fótons secundários. O formato do colimador ele influencia, obviamente, na resolução e sensibilidade, e em animais o colimador mais utilizado é do tipo pinhole, que ele melhora a resolução da imagem e gera menos ruído, embora a sensibilidade seja diminuída. Então, aqui é o interior do equipamento. Então, nós temos as 2 câmaras, né, SPECT aqui. Então, novamente, o animal é posicionado na maca, é administrado o radiofármaco, o emissor de gama, e essas 2 câmaras detectoras elas vão girando ao redor do animal e vão recebendo esses fótons, né, que são recebidos por esses cristais, tá, de cintilação, que vão ser gerados posteriormente sinais elétricos para a formação da imagem, tá? E essa detecção ela é feita também com a utilização de colimadores, como eu disse, para evitar a leitura de fótons provenientes de interações secundárias, tá? O que levaria a uma baixa especificidade, né, da imagem posteriormente, né, levando a um erro. Então, aqui é uma imagem ilustrativa num rato que foi injetado com um material, um radiofármaco emissor gama de 140 e, né, de Tecnes 99M, e o autor aqui ele analisa também, faz uma cinética. Então ele observa que após 96 horas, né, pós injeção, esse radiofármaco ele é localizado majoritariamente na região do tumor, né, mostrando então mais uma vez essa alta especificidade dessas tecnologias de magiamento molecular. Aqui novamente são imagens de coração, né, imagens SPECT cardíaco, então mostrando que realmente, né, há uma alta especificidade dessa molécula utilizada no tecido cardíaco. É uma marcação que a gente pouco, né, se observa marcação, né, fora, né, desse tecido. E aqui nessa figura eu coloquei uma imagem que ilustra bastante essa complementaridade entre essas tecnologias. Então, em A, nós temos a imagem obtida através da tomografia computadorizada. Em B, uma imagem obtida por tomografia por emissão de pósitrons, né, utilizando o fluoreto de sódio. E em C, a tomografia por emissão de fóton único, SPECT, que foi utilizada a albumina macroagregada, marcada com Tecnes 99M. Então aqui nós conseguimos observar com uma resolução bastante boa,
a parte óssea desse animal. Em B, também nós conseguimos observar isso, o osso, porque esse marcador, né, o fluoreto de sódio, ele tem uma alta especificidade, né, interage com as células da matriz óssea. E em C, né, aqui a gente tem a marcação, a biodistribuição da albumina macroagregada, marcada com TECNES 99M, marcando os pulmões. Então, se a gente olha essas imagens separadamente, né, elas são muito pouco informativas, porque a gente não consegue saber exatamente, né, o que isso daqui, né, o que está sendo marcado nesta imagem. Só que quando a gente realiza esse processo de fusão das imagens, de colocalização dessas imagens, a gente tem uma imagem bastante informativa, né, com uma alta resolução espacial e uma informação metabólica, né, muito importante, com uma alta sensibilidade e uma alta especificidade. Tá? Então, mostrando mais uma vez a complementaridade do uso dessas 3 tecnologias. Então, aqui eu coloquei um quadro comparativo entre os diferentes métodos de aquisição, né, a CT, a PET e a SPECT, só para fazer um resumão do que eu disse até agora. Então, a CT, a aquisição da imagem, né, é através da atenuação dos raios-x, né, e a formação da imagem é através da radiodensidade de cada material que está sendo analisado. A PET, ela se utiliza de emissores, né, de nuclídeos emissores beta positivo, né, e a imagem é obtida através do processo de aniquilação com elétrons, gerando 2 gamas de 511 kV, né, diametralmente opostos. A SPECT, ela utiliza radionuclídeos emissores de radiação gama. Em relação à resolução espacial, a CT ela possui uma alta resolução espacial de até 30 micrômetros. A PET e a SPECT entre 1.4 na PET milímetros e 0.3 a 1.5 milímetros na SPECT. O tempo de aquisição da CT é muito rápido, então é 1 segundo por scan. Em contrapartida, a PET e a SPECT são tecnologias mais demoradas, de 10 a 80 minutos, 10 a 1 hora, né, para a SPECT. Só que em relação à sensibilidade e especificidade, a CT ela carece, né, dessas 2 características, enquanto que a PET e a SPECT elas possuem alta sensibilidade e especificidade do que se está sendo analisado. Então, como nós vimos anteriormente, né, ao longo da nossa apresentação, essas tecnologias PET, SPECT e CT, elas têm expressiva relevância para o diagnóstico, né, gestão, monitoramento e prognóstico também de diversas doenças, né, principalmente na área de oncologia. E, então, o desenvolvimento das tecnologias para estudos com animais, né, foi fundamental, né, na área de medicina translacional, que possibilitou a descoberta de vários alvos terapêuticos, né, ampliando então o conhecimento sobre os processos celulares, monitoramento da eficácia de segurança de novas drogas, possibilitando a inovação de tratamentos vigentes. E, atualmente, grandes progressos estão sendo feitos no desenvolvimento de traçadores, né, de novos traçadores mais específicos, e essa evolução, né, estudos desses novos medicamentos são fatores importantes, então, na aceleração do processo de aceleração, né, de novas drogas para uso clínico. Então, com esse também avanço na engenharia de anticorpos, desenvolvimento e caracterização de novos alvos moleculares mais específicos de tumores, está essa revolução que é chamada de imunopet, né, que é mais voltada para o diagnóstico. Tá? E, além disso, né, uma outra perspectiva, uma outra
novidade nessa área de imageamento é a imagenologia híbrida, que vem crescendo substancialmente, né, nesses últimos anos, com a produção, né, a geração de equipamentos, né, que associam a tecnologia de imagem por ressonância magnética nuclear à imagem molecular PET. Né? Então, até no Senabio, a gente já está com uma máquina realizando um upgrade de um equipamento de ressonância de imagem por ressonância magnética nuclear, né, transformando ele num PET-RM. Tá? Então, além disso, né, essa área de imageamento, como eu disse, está em franco desenvolvimento e cada vez mais novas possibilidades de atuação surgem, né, seja tanto no campo de desenvolvimento de fármacos, de diagnóstico, né, das mais diversas patologias, como também o acompanhamento, né, de terapias e, certamente, assim, a mais promissora, né, é a utilização de uma molécula biomarcadora capaz de identificar seletivamente características de um tumor e atuar também como substância terapêutica. Né? Então, essa nova área de conhecimento, desenvolvimento da medicina nuclear é chamada de teragnóstico. Né? Então, essa possibilidade de se combinar, né, metodologias de imageamento tornou-se uma ferramenta muito importante, né? E lá no Senabio, né, na nossa plataforma PetSpect-CT, a gente explorou, né, o potencial dessa nova tecnologia, dessa nova metodologia, né, e se desenvolveu uma molécula promissora, uma molécula teragnóstica promissora, que ela atua, né, no melanoma metastásico, que é o que está sendo apontado aqui nessas duas imagens, tá? Então, esse melanoma é uma neoplasia bastante agressiva, né, que apresenta muita resistência às atuais intervenções terapêuticas, e em estudos prévios evidenciaram que os níveis, né, de expressão do fator tecidual, que é o TF, né, Tissue Factor, que é uma proteína iniciadora da coagulação sanguínea, elas estão associadas ao grau histológico de malignidade, né, e vascularização dos tumores, né, e também desempenham um papel fundamental na invasividade e crescimento tumoral, né, na angiogênese e metástase. E o Ixolaris é uma molécula, né, que não imunogênica, né, que se liga especificamente, né, nesse fator tecidual, nesse TF, e suprime o nódulo, né, o crescimento de nódulos metastásicos tumorais. Então, dessa forma, a gente explorou, né, esse alvo terapêutico, né, que é um promissor alvo terapêutico na remissão tumoral, e desenvolveu um novo radiotraçador utilizando, né, essa molécula de Ixolaris marcada com Tecnesse 99M, né, que é o Tecnesse metaestável, constituindo, então, dessa forma, o 99M Tecnessio Ixolaris, né, e utilizando, então, as técnicas de imageamento de CT, né, que são demonstradas nessa imagem, e SPECT, nós conseguimos observar, né, precisamente o diagnóstico, né, desse melanoma, né, desse nódulo metastásico no pulmão de camundongos, e aqui é a marcação do fígado, que é a biodistribuição normal desse radiofármaco, tá? Então, aqui nós temos com bastante especificidade a hipercaptação desse tumor. Então, aqui eu encerro essa aula com a bibliografia que foi abordada. E só para finalizar, né, eu gostaria de ressaltar que, para a prática clínica, né, esses estudos em animais têm alta relevância, né, porque eles possuem uma alta aplicabilidade, né, e transferência, né, da prática do pré-clínico, né, dos pré-clínicos para os estudos clínicos, né, e isso propicia adequação no atendimento mais personalizado para pacientes, melhora a tomada de decisão, né, relativa aos tratamentos de doenças, e também reduz, né, contribui para a redução de custos, né, relativos a esses estudos e tratamentos em humanos. Então,
Eu encerro aqui a minha apresentação, agradeço pela atenção e obrigada.